Olá, eu sou Márcio Teixeira, sócio-diretor da M Consult Engenharia, e você já sabe quando você vai contratar um projeto de estrutura, por exemplo, você sabe o que esse projetista deve lhe entregar obrigatoriamente durante todo o desenvolvimento? A gente vai explicar um pouquinho nesse vídeo tudo que a gente deve entregar. Pelo menos dar uma noção geral para quem não é da área, sobre todas as responsabilidades de um escritório de engenharia. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para vocês receberem as notificações de novos conteúdos quando eles forem ao ar. Siga aqui nossas redes sociais que eu estou deixando na descrição desse vídeo aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe com todo mundo, comente aqui para a gente entender a opinião de vocês, bater um papo e responder, e vamos embora para o vídeo. Bom, o objetivo desse vídeo é esclarecer tanto para a pessoa física que quer construir a casa dos sonhos. Tem muita gente construindo aí grandes casas no interior de São Paulo, ou para o incorporador que quer construir um prédio, um incorporador novo, ou mesmo aquele que já está habituado, está há muito tempo no mercado, que contrata vários projetistas de estrutura e já contratou vários ao longo da vida da empresa, para que vocês todos saibam o que nós, projetistas, devemos entregar a vocês, com o que nós devemos nos comprometer quando há uma demanda por um projeto de estrutura. A gente não tem que entregar só uma folha de papel, a gente entrega muito mais. É que muitas vezes a gente atrela projeto à folha de papel, isso é normal, é habitual, não me incomodo com isso. A única coisa que eu me incomodo é se a pessoa que está produzindo papel está de fato trabalhando no backstage com tudo que ela tem que trabalhar. Tá? A gente não tem um consenso sobre qual o nome das fases de desenvolvimento de projeto durante uma coordenação de projeto para eu falar para vocês, nessa fase a gente tem que entregar isso, a gente tem que entregar aquilo, a gente tem que entregar aquilo outro. Não temos. O que eu vou falar aqui é mais genérico e aí você, incorporador, coordenador de projeto, encaixe dentro da tua própria lógica, num cronograma de desenvolvimento de projeto, você está livre para colocar o que você precisa em cada momento e aí também entender quais que são as demandas do incorporador para ele ter as informações a cada momento oportuno. Mas a gente vai separar aqui em fases A, B, C e assim por diante. Assim a gente não fica atrelado a muitos nomes. O primeiro momento de entregas, né, que a gente vai fazer durante o desenvolvimento de projeto, que eu vou chamar de fase A, é o apoio à concepção do produto. Né? O que significa? Bom, vem para nós um projeto arquitetônico, muitas vezes é só um estudo de massa ainda, e a gente precisa falar para o incorporador o que tem que ser feito para ele garantir que aquele prédio fique de pé. Né? Então eu vou pegar aquele projeto de arquitetura, se tiver um anteprojeto, né, um estudo preliminar, eu vou pegar aquele projeto de arquitetura, se não, eu vou tentar usar o estudo de massa da melhor maneira e vou tentar propor uma estrutura inicial. Esse ponto é importante porque a partir do que eu disser nessa fase de apoio à concepção, aquilo meio que vai ficar escrito na pedra, porque o incorporador ele vai usar esta informação para rodar o estudo de viabilidade do empreendimento dele. Então, se eu disser uma coisa aqui e ele falar, legal, vamos em frente com o projeto, e um passo adiante eu falar, sabe o que é? Isso aqui não vai dar certo, eu vou ter que mudar. Eu vou acabar com a viabilidade econômica desse empreendimento.
né? Eu posso ter o sucesso de mudar um sistema estrutural e aquilo se comportar melhor do que o meu incorporador imaginava. Mas eu também tenho a possibilidade de mudar um sistema estrutural por um problema que aquilo não possa não ficar de pé e eu acabar com o empreendimento do incorporador comendo toda a margem que ele estava imaginando. Então é muito importante que, obviamente, eu tente manter todo o programa de arquitetura intacto, mas que na impossibilidade de manter o programa de arquitetura intacto, eu já alerte que, olha, esse programa de arquitetura está exigindo um tipo de estrutura que não é usual para esse tipo de prédio e que vai custar mais caro, ou que vai te trazer algum problema. Então, aqui já eu preciso informar o meu incorporador dos possíveis problemas, dos possíveis pênaltis, né? E também estudar não só um sistema construtivo, tentar procurar estudar diversos métodos construtivos, diversos tipos de estrutura, para eu poder colocar na mesa para o meu incorporador, para o meu cliente, né, para o meu contratante, e falar, ó, você tem essas opções, umas melhores do que as outras, umas mais caras do que as outras, mas como eu, como projetista, não sou dono da verdade, eu posso imaginar que algo seja mais caro, mas aquele algo que é mais caro do meu ponto de vista é melhor para o meu contratante porque talvez faça mais sentido para ele, porque ele costuma fazer. Às vezes ele já tem uma equipe ali que já está azeitada naquele tipo de construção e para ele é mais barato do que ele mudar para um outro sistema estrutural que eu julgo mais barato e que para ele provavelmente pode ser mais caro. Então, no apoio à concepção do produto, eu tenho duas grandes informações importantes para apresentar para o meu incorporador ou para o meu contratante que seja. Um primeiro ponto são os possíveis sistemas estruturais que façam sentido, respeitando, obviamente, o programa de arquitetura. Outro são os alertas do que, dentro do programa de arquitetura, pode ofender financeiramente essa estrutura, pode agredir financeiramente essa estrutura. E aí ele pode, porventura, tomar uma decisão de mudar alguma coisa, né? Às vezes é algo que nem é tão importante para ele, se é para uma boa economia, para um bom caso, ele julga que pode se mudar, pode se alterar naquele momento. O duro é quando a gente não fala isso, ele não sabe que teria que mudar e gasta mais sem saber, né? Então, isso que eu falo que são os behind the scenes, né? Os backstages do projeto de estrutura, né? Eu não estou entregando uma planta pronta, eu não estou entregando uma planta pronta, muitas vezes eu estou entregando uns rascunhos pro meu cliente, eu estou entregando rascunhos não no estrito senso da palavra, obviamente, não é algo que eu estou fazendo na mão, eu vou entregar uma planta em meio eletrônico, mas é algo que está muito incipiente, com pouco detalhe, que é mais para ele ter uma ideia, para algumas tomadas de decisão. Tá certo? Então, esse acho que é a primeira fase, de extrema importância, um estudo amplo, não adianta contratar a M-Consult falando, não, faz um estudo de viabilidade rapidinho, aí um estudo preliminar rapidinho para eu rodar minha viabilidade financeira, porque a gente não faz. A gente se dedica bastante a essa fase do projeto, que é para garantir o sucesso do empreendimento. Uma segunda fase do desenvolvimento de projeto, vou aqui elencar de fase B, é a consolidação do produto. Quando a gente fez todos os estudos lá no apoio à concepção, o contratante ele olha para aquilo, toma as decisões dele e monta um projeto legal, levando em conta todas as decisões que ele tomou ali naquele estudo preliminar, né, naquele apoio à concepção do produto. Tá? E aí ele vai montar o projeto legal e vai passar para aprovação. Nem sempre o escritório de projeto que executa essa primeira fase é o que vai continuar na equipe de projeto. Nem sempre. É bem comum, é a grande maioria dos casos, mas nem sempre. Então, de qualquer maneira, a gente tem que estar preparado
para que os coordenadores de projeto nos mandem ali uma proposta para participar da concorrência desse projeto que a gente, porventura, fez o estudo preliminar, tá? Mas normalmente o pessoal acaba escolhendo manter o mesmo projetista, dar uma preferência ali para o mesmo projetista, porque ele já está carregando histórico, né? Boa parte do histórico do projeto. Nessa fase de consolidação do produto, é onde a gente começa a entregar itens mais palpáveis, né? Os, entre aspas, papéis, né? Obviamente hoje está sendo tudo via eletrônica, ninguém mais fica pegando papel na mão. Alguns projetistas mais velhos ainda gostam de imprimir as plantas e usar as plantas impressas, mas não faço nenhuma crítica a isso, mas normalmente hoje a gente trabalha tudo no mundo digital. Então todas as entregas são digitais. Mas o que eu quero dizer com isso é, a partir desse momento, a gente vai começar a colocar plantas de montagem de forma para submeter à aprovação, a gente vai começar a colocar planta de carregamentos, planta de cargas nas fundações, para que os nossos colegas lá, geotécnicos, possam começar a fazer um estudo para as fundações desse edifício. A gente vai começar a estudar a estabilidade do prédio, tentar projetar melhor, aumentar o nível de detalhes, começar a colocar nomenclaturas em todos os elementos estruturais. Então a gente vai começar já a moldar de fato o prédio. Hoje, nós da MConsult, muitos outros projetistas, já trabalhamos no mundo 3D, então a gente não emite mais só plantas, né? A gente emite a planta como um apoio, mas normalmente a gente já sai ali com o modelo 3D do edifício integrado com todas as outras disciplinas. Mas esse é o momento em que a gente começa a entregar esses pontos. Pontos de atenção. Veja, eu já citei uma interface com outros colegas, né, com os colegas nossos geotécnicos, principalmente. E a gente também vai receber demandas dos nossos colegas instaladores, que vão nos solicitar algumas aberturas em alguns elementos estruturais. É muito importante que eu tenha muita responsabilidade na hora de eu transmitir essa planta de carregamentos, essa planta de cargas, né, as locações das cargas para o engenheiro geotécnico, para que ele não tenha que ficar refazendo essas fundações muitas vezes. Se eu entrego uma planta de cargas que eu tenho, sei lá, 95% de confiança de que aquilo não vai mudar tanto, ou 95% de certeza de que aquilo vai se manter, o engenheiro geotécnico ele já começa com o pé direito, ele já determina todas as fundações. Quando eu fizer novas análises, com algumas novas demandas, algumas interferências que surgiram na hora de compatibilizar todas as disciplinas, eu precisei mudar uma coisinha aqui ou acolá, tudo se acomoda e esses 5% de certeza que faltaram aí não precisam ser revistos muitas vezes na fundação. As fundações que foram projetadas inicialmente, acabam tolerando. Mas é lógico que esse pessoal aí, a galera, nossos colegas geotécnicos vão nos acompanhar também nas próximas fases. É muito importante que a gente tenha um estudo da estabilidade do edifício bem feito, né, com alguma margem de segurança e de folga mesmo, porque nesse momento nem tudo está bem definido. Então, pode ser que venha uma nova demanda da arquitetura que impõe um novo carregamento que não estava previsto. Se a gente coloca isso para dentro do edifício, para e passo vem ocorrendo as demandas, o tempo todo os nossos colegas geotécnicos têm que ficar revisando essa fundação. Se eu garantir que tem uma certa folga ali, se eu conseguir identificar bem os espaços e conversar bem próximo dos arquitetos e do contratante, eu vou conseguir fazer uma coisa que seja mais rápido. A coordenação de projeto, o cronograma de coordenação de projeto é mais efetivo. Tá certo? Então, essa é uma segunda fase de extrema importância e que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque aí também vem bastante tomadas de decisão, agora às vezes nem tanto do negócio, de incorporação, mas tomadas de decisão dentro da coordenação de projeto, na compatibilização de todas as disciplinas, a gente tem que ter bastante carinho e analisar bem o nosso projeto durante essa fase de desenvolvimento.
eu falei agora há pouco, a gente tem um momento ali que todas as disciplinas vão entregar as suas primeiras aproximações desse projeto e a gente vai precisar juntar tudo e entender as interfaces. Eu falei, os instaladores, né, seja eles elétricos, hidráulicos, mecânicos, vão nos solicitar uma série de aberturas em elementos estruturais. As decisões tomadas pela arquitetura na hora das emissões dessas instalações vão vir provavelmente com novos carregamentos que não haviam sido previstos. Às vezes uma decisão do próprio cliente, do incorporador, né, do contratante, pode vir solicitando talvez uma mudança de uso num determinado pavimento que muda bastante a carga, ou um térreo que não ficou assim, bem definido numa fase adequada de projeto, o pessoal precisa mudar, crie desníveis, muda uma piscina de lugar, muda uma área de vivência de lugar, tudo isso vai trazer algum impacto para essa estrutura. Então, nesse momento, a gente precisa estar bem próximo dos nossos colegas, conversando em função de resolver problemas e tentando ser o mais propositivo possível para resolver essas interfaces. Esse momento é um momento em que todo mundo tem que trabalhar junto. Nem todas as aberturas eu vou conseguir viabilizar, né? Mas eu não tenho também que ficar impedindo toda e qualquer abertura solicitada. Nem todas as novas cargas vão ser admitidas pela estrutura inicialmente proposta, mas eu também não posso me negar a fazer um novo estudo, por exemplo. O que você quer dizer com isso, Márcio? Às vezes é muito importante para o incorporador esse novo carregamento, seja ele talvez um gerador, uma piscina que mudou de lugar, uma piscina a mais, um pavimento que ele está querendo mudar a utilização. Eu preciso estudar. Se eu tiver que mudar a estrutura, eu vou sinalizar. Olha, tudo bem, a gente coloca isso para dentro do projeto, mas a gente vai ter grandes mudanças. Tudo bem para vocês? Às vezes o pessoal vai falar, ok, tudo bem, a gente vai ter que ter um delay nesse desenvolvimento, porque eu vou ter que voltar para o meu desenho, para o meu projeto, eu vou ter que readequar tudo e depois fazer uma nova entrega, e aí uma nova compatibilização. No entanto, a gente precisa ser flexível o suficiente, né, e tentar viabilizar o máximo de coisas que forem possíveis. E conversando com os nossos colegas, tentar traçar algumas alternativas para aqueles problemas que se apresentarem insolúveis, ok? Aqui, importantíssimo a gente encerrar essa fase com todos os problemas resolvidos. A próxima fase, a fase D, é uma fase de detalhamento. O que a gente vai fazer eu vou incorporar todas as decisões tomadas na fase de compatibilização, na fase de resolução das interfaces, e aí eu vou começar a enviar projetos de detalhamento. Antes de mais nada, minha primeira ação aqui, nesse momento, é enviar uma revisão da planta de cargas para uma validação do pessoal da fundação, dos nossos colegas geotécnicos. Porque essas mudanças, como eu falei, algumas mudanças podem ser muito mais sensíveis do que outras, pode impactar um pouquinho ali no que foi projetado de fundação inicialmente. Eles vão revisar a fundação e vão nos devolver. Emitida essa planta, eu vou começar a emitir desenhos de detalhamento. Então eu vou começar a fazer cortes na estrutura toda para demonstrar como é que eu quero que sejam montadas essas formas, eu vou começar a emitir os projetos de armação, né? Isso se for uma estrutura de concreto armado, se for uma estrutura metálica, por exemplo, eu vou começar a bolar as ligações metálicas, como elas devem ocorrer, os reforços nas aberturas de viga, seja eles em estrutura de concreto armado ou em estrutura metálica. Quando a gente faz uma abertura, muitas vezes acontece de que a gente precise ter um reforço no concreto armado, um reforço de armação, na estrutura metálica, chapas de reforço em torno do furo ali. Então eu vou começar a detalhar essas coisas. Um outro documento importante é que ali eu já posso emitir um memorial descritivo, que vai constar, entre muitas coisas, as características da edificação, as características dos materiais que eu escolhi utilizar, as características
técnicas, os carregamentos que a gente utilizou, todas as respostas dos dimensionamentos que a gente teve, volumes de concreto e peso de aço, no caso da estrutura de concreto armado, o peso numa estrutura metálica, no caso de uma estrutura metálica, todas as características de parafuso, de solda, um monte de coisas, cuidados com a vida útil da estrutura, quais são os cuidados principais, os principais pontos de manutenção, e a gente costuma fazer muito isso, porque eu vim, né, de construtora, antes de fundar o escritório, eu era um engenheiro de obra, a gente faz uma tabela de manutenção. Então eu já crio uma tabela lá para o meu cliente, para quando ele for fazer o manual do proprietário dele, ele já insere essa tabela, que é um plano de manutenção dessa edificação, tá? Então, tudo isso vai no memorial descritivo, tem diversas outras coisas, né, vários cuidados, enfim. Isso já é um documento que a gente já pode emitir nessa etapa do desenvolvimento do projeto. E aí, Márcio? Entregamos os projetos de armação lá da estrutura de concreto, terminou? Acabou, não vou fazer mais nada. Acabou o desenvolvimento de projeto. Muito se engana quem pensa assim. Aliás, erra num ponto extremamente importante da presença de um engenheiro de estruturas, tá? A gente tem uma fase que a gente chama de pós-entrega, tá? É muito importante para qualquer engenheiro de estruturas que tenha realizado um projeto, tenha desenvolvido um projeto de estrutura, se fazer presente para a equipe executora, apresentando o projeto, mostrando os pontos importantes, os pontos de controle que ele gostaria de verificar durante a execução, e se fazer presente também em algumas visitas que eu, Márcio, julgo muito importante. Por exemplo, eu vou começar a fazer os blocos de fundação. Eu vou começar a sair do barro, começar a fazer os blocos de fundação para começar a estrutura. É importante que a gente visite a obra. É importante que a gente fale para a obra tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha um bom desempenho ao longo de toda a vida útil do prédio desses elementos que vão ficar enterrados. A gente nunca mais vai ver, a gente não vai ter condição de inspecionar. Então a gente vai abordar lá a questão de montagem de armação, o uso dos espaçadores de maneira correta, vamos falar do tipo de concreto que vai ser utilizado para concretar, vamos falar um pouquinho sobre quais as patologias, né? Por exemplo, é muito comum, né, e hoje a gente tem uma norma falando só disso, de reação ao álcali agregado, que acontece em grande maioria em elementos enterrados, porque tem muita presença de água, né? Essa reação, não vou me aprofundar muito, mas é uma reação extremamente deletéria para o bloco de fundação. Ele começa a desmanchar, ele começa a esboroar ali, quebrar todo de dentro para fora. E é um perigo para a estrutura. Então, a gente precisa orientar a obra quais os cuidados que ela deve tomar para evitar esse tipo de patologia. Um outro ponto importante é durante a montagem das primeiras formas. A obra está montando a primeira laje, eu vou visitar a obra, dar uma inspecionada nas formas que estão sendo montadas, inspecionar as armações que estão sendo montadas e fazer um relatório técnico de tudo. E assim, eu não quero, nunca quis ser o engenheiro de estrutura super chato, que fica apontando o dedo. Eu prefiro muito mais chegar na obra e orientar, mostrar situações que vão ser recorrentes na obra durante a montagem de armações, o que quer que seja, e eu defina com a obra os pontos de controle, os pontos importantes para que eles observem. Muitas vezes essas armações, as montagens das armaduras são deixadas na mão da equipe executora, dos armadores mesmo lá, né, dos oficiais que estão lá na obra. E a gente não vê muito lá o que o pessoal está fazendo. Às vezes o pessoal faz alguma besteira e a gente acaba não olhando. Então eu vou mostrar para todo mundo, obviamente que tudo é importante, mas eu vou mostrar para todo mundo talvez os pontos mais importantes, que são os que mais têm recorrência de erros, ok? Um outro ponto da pós-entrega é a verificação ali durante as fundações, e que eu coloquei aqui que uma visita técnica nesse ponto é bem importante,
são as verificações das excentricidades dos elementos de fundação. O que é isso? Excentricidade é quando uma estaca que era para estar num lugar, na obra, ela sai um pouquinho do lugar. Ah, mas sai por quê, Márcio? A equipe errou? Pode ser que tenha errado, né? Então, você vê a situação inicial da obra, como ela se desenha ali, né? Às vezes num local que tem presença de muita água, então tem muito barro. Às vezes é muito difícil da gente manter a precisão dimensional, até pelo nosso método construtivo ser muito artesanal, é muito difícil da gente manter a precisão. Mas às vezes até a própria máquina que executa a estaca, quando vai iniciar a furação, ela desloca um pouco o trado, às vezes encontra uma interferência e acaba saindo do lugar, né? Isso pode acontecer. Isso acontece com frequência e a gente vai validar essas excentricidades junto com nossos colegas geotécnicos, claro. Eles vão falar o que a gente precisa fazer e a gente vai verificar e vai fazer, vai dimensionar uma viga de travamento, uma viga alavanca, o que tiver que dimensionar. Mas a gente também orienta a obra a como fazer ali para evitar esses problemas muito graves, tá? Então, a gente atua ali propositivamente para que essas coisas sejam minimizadas ou eliminadas, tá? E um outro ponto importante é a avaliação da não conformidade dos materiais aplicados na obra. Estrutura de concreto é muito mais comum do que uma estrutura metálica, por exemplo. Uma alvenaria estrutural também é bastante comum acontecer de que uma resistência do concreto que era para ser 35 MPa não atinge, só que aí você já concretou a laje, já concretou a viga, já concretou o pilar, e aí o que eu faço? Então a gente vai pegar esses relatórios dos ensaios tecnológicos e vai fazer a avaliação e vai definir o que a gente vai fazer. A gente vai reforçar, a gente vai tolerar, a gente vai ter que demolir, construir de novo. Ah, mas pode chegar nesse extremo? Pode. Se o concreto for muito ruim, tiver muito ruim, um problema que aconteceu ali na dosagem da concreteira, pode acontecer de a gente ter que solicitar a demolição e a reconstrução daquele elemento estrutural. Mas muitas vezes a gente consegue tolerar ou propor algum reforço, tá? E aí a gente também às vezes entra em alguns embates, né? Porque a obra escolhe um laboratório, e normalmente é custo, né? Vai escolher o laboratório terceiro mais barato para fazer esses ensaios. A concreteira, por sua vez, não quer assumir uma responsabilidade indevida, e no final eles estão certos. Eles acabam fazendo os próprios ensaios nos laboratórios das próprias concreteiras. Os resultados que são apresentados, obviamente, são divergentes, porque o concreto é um material muito heterogêneo, mas às vezes são divergentes na decisão. Às vezes o laboratório terceiro está falando que não atingiu a resistência e a concreteira está falando que atingiu a resistência. A gente vai ter que orientar a obra a como proceder. Muitas vezes fazendo outros tipos de ensaio, como pacometria, propor uma extração de testemunho ou alguma coisa que a gente consiga dirimir essa dúvida, esse embate. E aí a gente segue utilizando aquele resultado do ensaio que a gente usou para dirimir essa dúvida, a gente usa aquele resultado e propõe ou reforço, ou tolerar, ou porventura ter que demolir e fazer de novo. Então, é muito importante entender. Até o final da estrutura, minimamente, e bem provável que até o final da obra, a gente continue atuando nesse projeto. Não tão intensivamente quanto o desenvolvimento, mas ainda assim a gente vai receber ligação, a gente vai receber novas demandas. Às vezes a obra pode ter errado alguma coisa, a gente vai ter que procurar uma correção e a gente vai continuar atuando bem provavelmente durante muito tempo após as últimas entregas. Se a gente for listar aí agora o material, insumo do que a gente entrega, a gente vai listar como um estudo preliminar, né, numa primeira fase. Numa segunda fase, a gente vai ter uma planta de carga preliminar e uma pré-forma. Numa outra fase, a gente encerra a planta de formas, com todas as resoluções de problemas durante o desenvolvimento, né, de incompatibilidades, né, todas as compatibilizações feitas. A gente vai encerrar a forma, vai
fechar a forma, não vai mais trabalhar nessas formas, e vai enviar para os nossos colegas geotécnicos uma planta de carregamento final, planta de cargas finais. A gente vai enviar um memorial descritivo, a planta de montagem de armaduras, ou que seja uma planta de ligações, né, de conexões, de estrutura metálica. Depois, numa próxima fase, a gente vai entregar um memorial descritivo completo, todas as plantas, cortes, detalhes gerais, uma planta liberada para a obra. Depois vem relatórios de visitas à obra, relatórios técnicos e projetos complementares para as excentricidades, relatórios técnicos do estudo e as definições do que fazer nas não conformidades dos materiais aplicados. E, por fim, a gente vai entregar um databook para a obra, tá? E aí eu costumo fazer algumas fotos, alguns relatórios que acompanham o encerramento daquele projeto quando a obra termina, tá? Então, essa é mais ou menos a lista do que eu acho que todos deveriam estar comprometidos com as entregas. Nós, da MConsult, nos comprometemos com essas entregas, e se você quiser nos ligar e nos entregar uma nova demanda, estamos disponíveis, é só ligar nos nossos contatos que estão nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero que tenha esclarecido para muita gente o que acontece por trás dos bastidores, que não é só entregar uma planta em papel. E eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações, comentem aqui embaixo para a gente entender novas dúvidas que vocês tenham e a gente poder bater um papo. Compartilhe com todos os seus amigos, acompanhem a gente, né, nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo. E obrigado pelo acompanhamento do vídeo aí, fiquem todos com um forte abraço do Ilheiro Massa.